Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para que você não perca nada sobre as informações do Peixão aqui no Varanda Futebol Debate. Varandeiros, o Santos que ontem ganhou, mas não encantou, não brilhou na Vila Belmiro como o torcedor esperava. Ganhou de 1-0, mas não convenceu. O futebol burocrático do Santos ontem realmente faltou brilho, faltou maior energia dos jogadores em campo. É claro que o Santos já havia vencido por 2-0 o Cianorte jogando no Paraná, mas realmente o torcedor ontem esperava um jogo melhor, uma vitória mais convincente, mas o Santos fez aquilo que realmente precisava, ganhou o jogo e está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Individualmente, um jogo muito apagado dos jogadores do Santos. O Marcos Guilherme fez realmente um golaço, muito parecido com o gol do Jean Mota contra o Ceará no final de semana, mas o Santos ofensivamente não foi bem ontem. O Marinho muito apagado mais uma vez, o Caio Jorge se movimentou bastante, mas a bola não chega, o meio-campo sem criatividade nenhuma, principalmente com o Gabriel Pirani, que novamente não foi bem no jogo, assim como o Jean Mota, que ontem não foi bem, né? O Jean Mota que estava numa sequência boa de jogos e ontem não foi bem. Destaque realmente para o setor defensivo, mas é claro que julgar o sistema defensivo por um jogo contra o Cianorte, que tecnicamente é um time bastante frágil, eu acho que ainda é prematuro, mas o Luiz Felipe e o Luan Pérez fizeram uma partida boa, na minha opinião, na data de ontem, e o John, né, que fez uma defesaça e sempre que foi exigido, foi muito bem o goleiro John. Após o jogo, o Fernando Diniz falou sobre o jogo e também falou sobre a volta do jogador Carlos Sanches. Vamos ver o que disse Fernando Diniz após a partida. Santos 1, Cianorte 0 na Vila Belmiro. Primeira pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Parabéns pela terceira vitória consecutiva. Queria que você falasse a respeito dos pontos positivos e negativos do jogo de hoje contra o Cianorte. E uma segunda pergunta: quando você espera poder contar com o Carlos Sanches em campo, ele que assinou a renovação contratual dele na última segunda-feira? Por favor. Então, primeiramente, boa noite a todos. Começar pelo Sanches, a gente não vai acelerar o processo dele de retorno. A gente vai tentar acelerar no sentido de dar todas as condições para ele se sentir bem, mas não vai ficar para vocês e para o mundo externo criar uma expectativa muito grande no torcedor de quando vai ser o retorno dele. Ele já está se empenhando muito nos treinamentos, fazendo alguns exames complementares e quanto antes ele puder nos ajudar, vai ser muito bom. É um jogador que conta com meu total apoio e contava antes de eu conhecê-lo com a minha admiração, era um dos jogadores do futebol brasileiro que eu mais admirava, que estava jogando aqui no país. Quanto ao jogo, os aspectos positivos, eu acho o mais positivo, acho que é a vitória, o fato também de não ter tomado o gol. E os negativos, acho que a gente, talvez pela sequência de jogos, diminuiu um pouco a intensidade, o nível de concentração também foi abaixo do que deveria ter sido. Mas os jogadores se empenharam e correram até o final e estão de parabéns pela passagem de fase. Tá aí o Fernando Diniz sobre a primeira pergunta, né? Foram feitas duas perguntas para o Diniz sobre o jogo e sobre o Carlos Sanches. O Diniz praticamente respondeu grande parte da pergunta sobre o Sanches, né? Falando que o Sanches realmente deve voltar somente quando estiver 100% fisicamente. A expectativa é que o Sanches volte em 10, 15 dias no máximo. Ele que já está treinando, né? Em alto nível, o Carlos Sanches, inclusive na última semana participou de um jogo treino. A expectativa do torcedor santista é pela volta do uruguaio Carlos Sanches, agora com contrato renovado. Sobre o jogo, o Diniz falou aí 10, 15 segundos somente, né? Porque realmente foi difícil achar pontos positivos ontem da vitória do Santos por 1-0. É claro que o Santos já havia ganho o jogo de ida, mas realmente faltou uma maior entrega, faltou maior energia dos jogadores e o torcedor do Santos ontem estava preparado realmente para uma vitória maior, né? Para uma vitória, até uma goleada. O torcedor do Santos que realmente vem convivendo aí com o time, com vitórias magras, com vitórias realmente que até agora
esse time do Santos, ele ainda não mostrou ao torcedor que realmente pode buscar algo mais nesta temporada. Bom, o Diniz também falou, na segunda pergunta, mais sobre o Santos Futebol Clube e sobre o Luiz Felipe. Será que o Luiz Felipe realmente ganhou a vaga de titular do jogador Kaique Fernandes? Vamos ouvir o que disse Fernando Diniz sobre Luiz Felipe. Pergunta agora do Bruno Lima, do jornal A Tribuna. Boa noite, Diniz. Parabéns aí pela classificação. E o que eu quero saber de você é em relação ao Luiz Felipe. Hoje foi o terceiro jogo consecutivo que o Luiz Felipe começou com titular. Eu queria entender de você se já dá para dizer que o Luiz Felipe ganhou a posição do Kaique, que vinha sendo titular desde o começo da temporada. E se de fato ganhou, eu queria que você explicasse os motivos que fizeram essa mudança. Falando do Luiz Felipe, eu acho que ele fez 3 bons jogos. Coincidentemente, o time venceu na entrada dele. E não venceu porque o Kaique saiu. Pelo contrário, em relação a isso. Eu acho que a equipe conseguiu jogar melhor, conseguiu ser mais sólida defensivamente como um todo, e isso facilitou o trabalho de quem estava atrás. O Kaique, para mim, é um fenômeno. Tem tudo para ser um jogador de seleção brasileira que vai disputar algumas Copas do Mundo. Um jogador com 17 anos, que joga na linha de trás, que conseguir ter o desempenho que ele já teve nesse ano, é digno de todos os elogios. Momentaneamente, o Luiz eu achei que estava merecendo uma oportunidade, e o Kaique é um jogador assim, não só que eu conto, mas como eu tenho uma confiança que vai ser um dos grandes zagueiros do futebol internacional, inclusive. Bom, sobre o Luiz Felipe, né? O Fernando Diniz colocou aí que o Luiz Felipe fez 3 bons jogos. Isso é verdade. Ele fez realmente 3 bons jogos. Agora é preciso analisar os adversários. O Luiz Felipe, dos 3 jogos, enfrentou 2 vezes o Cianorte, um time tecnicamente muito ruim, da 4ª divisão do futebol brasileiro, e jogou contra o Ceará, muito desfalcado, na Vila Belmiro, né? Jogando em casa também. O Kaique Fernandes disputou jogos de Libertadores da América, pegou clássicos aí pela frente também no futebol de São Paulo e teve realmente uma dificuldade maior dos adversários. Então, ontem foi muito perguntado sobre isso, né? Se eu já acho que o Luiz Felipe é a dupla, Luiz Felipe e Luan Pérez formam a dupla ideal para o Santos Futebol Clube, e eu disse que eu quero esperar o Santos enfrentar o Fluminense na próxima semana e o São Paulo no próximo final de semana. Não esse, no outro na Vila Belmiro. Após esses 2 jogos, eu quero dar minha opinião final sobre o Luiz Felipe, se ele merece realmente ou não a titularidade do Santos Futebol Clube. Agora, não dá para comparar a dificuldade dos adversários que enfrentou o Kaique, comparar com os adversários enfrentados pelo Luiz Felipe nesses 3 jogos, né? Repito, foram 2 jogos contra o poderoso Cianorte. Então, vamos com calma. Mas o Luiz Felipe realmente fez uma partida ontem muito segura, junto com o Luan Pérez também, né? Os 2 fizeram uma partida realmente muito segura. Mas o Santos até aqui não agrada. O Fernando Diniz vai ter muito trabalho, não só na parte defensiva, o meio-campo do Santos não funciona. O Gabriel Pirani, acho que passou da hora de o Gabriel Pirani sair um pouquinho do time. O Fernando Diniz testar outras alternativas. É claro que o Zanocelo ontem, antes do jogo, sentiu um desconforto e acabou sendo poupado, não foi para o jogo. Mas é preciso testar outras alternativas no meio-campo. Colocar realmente o Gabriel Pirani na dele. Ele é um atacante que joga pelas beiradas. Talvez seja realmente a posição dele. O fato de ele jogar na meia foi uma alternativa utilizada pelo Ariel Roland, que funcionou por um determinado período, mas não está funcionando agora. Portanto, é importante o Fernando Diniz mudar um pouco a forma de jogo do Santos, né? Porque não está funcionando o Gabriel Pirani no meio-campo. Varandeiros, Santos 1-0, classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil. Final de semana tem Santos e Juventude, 19 horas na Vila Belmiro. E o Varanda Futebol Debate vai acompanhar tudo. O Santos que pode chegar à 4ª vitória consecutiva, e fazia tempo que o Santos não ganhava 4 jogos seguidos. Já falamos aqui dos adversários, né? É claro que o Santos pegou adversários não tão qualificados assim, né? Como o Cianorte e o Ceará, com um time bastante modificado que veio para Santos, e agora o Juventude na Vila Belmiro. Mas o importante é vencer nessa altura do campeonato. Varandeiros,
Vamos fechando o vídeo e eu vou deixar vocês com o gol narrado pelo monstro Marcelo Delmiro na vitória de ontem, 1-0, um golaço do Marcos Guilherme. Um grande abraço e daqui a pouquinho estaremos juntos no Santos Total. Valeu, galera, grande abraço, tchau!